O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje pela palavra de Deus, e o Salmo disse que Deus treinou os nossos dedos para a guerra. Nós vivemos numa batalha espiritual. Desde quando o homem e a mulher foi afetado no paraíso, há uma batalha que se instaurou nessa terra. São Paulo chega a dizer que é o mistério da iniquidade que está em ação. Mas São Paulo também chega a dizer que o mistério da piedade, o mistério do poder de Deus também está em ação. E nós somos treinados para essa batalha. Nós temos que saber com quem devemos lutar. Esse é o grande problema. E São Paulo hoje, na primeira leitura, ele deixa muito claro: Irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Ficai firme no Senhor. É pelo poder do Senhor que vocês vão enfrentar essa luta. E depois ele diz que não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar. Não é contra as pessoas. A palavra deixa muito claro que a nossa luta é contra as forças do mal espalhadas nos ares. E aqui ele fala de alguns poderes, são esses, potestades. Porque a hierarquia angélica, os demônios quando caíram do céu, cada um permanece na sua hierarquia. Então nós estamos nessa luta. Há dois extremos hoje na igreja: aqueles que vê demônio em tudo e aqueles que também não vê demônio em nada. São dois extremos que tem que se evitar. O demônio existe e age. E muitas situações não têm explicação, e muitas situações não irão mudar se não for através de libertação. É uma realidade. Precisamos saber que a igreja nunca negou esta verdade. O mal existe e ele atua para destruir vidas. Mas também não podemos negar que o Senhor está vivo e atuando também com poder em nosso favor. Então precisamos fortalecer no Senhor. E São Paulo indica aqui o que? As armas. Vestir da armadura de Deus. E essa armadura não é uma situação de uma guerra de pessoa com pessoa. Por isso que eu digo que a guerra não é contra a pessoa, é contra as forças do mal, é espiritual. Então as armas têm que serem espirituais. Não é uma luta, é saber combater corretamente as forças do mal. E o demônio, ele pode se transformar ou aparecer como anjo de luz.
como diz São Paulo também. Mas pode aparecer como suposta cultura, pode aparecer como festas inocentes, como as de hoje, Halloween, hoje sobretudo. Assim ele pode atuar através de certas músicas, de certos filmes. Ele vai adentrando com uma finalidade só, de querer destruir em nós a vida de Deus, de querer destruir em nós a graça de Deus. Por isso que precisamos estar revestidos das armaduras de Deus, como diz São Paulo, para poder resistir esse combate espiritual. Hoje também na coleta da missa, a igreja fez um pedido extraordinário: aumentar em nós, Senhor, a fé, a esperança e a caridade, para que possamos obter aquilo que prometestes. Precisamos pedir a Deus que aumente em nós estas graças, que são chamadas virtudes teologais. Se a gente tiver isso em grau elevado, nós vamos vencer todas as forças do mal que se levantarem contra nós. Todo ataque do demônio, ele vai afetar uma dessas 3 áreas da nossa vida. E toda situação de salvação passa por essas 3 virtudes. Quando a igreja vai verificar se uma pessoa viveu santamente nessa terra, a igreja não olha primeiro para os milagres que aquela pessoa fez. A igreja não quer saber primeiro as obras que essa pessoa fez. A primeira pesquisa que a igreja faz é saber como essa pessoa viveu aqui na terra. A fé, a esperança e a caridade. O santo e a santa são esses que viveram plenamente em plenitude. A fé, a esperança e a caridade. A maior delas é a caridade. Mas a que faz ver a glória de Deus é a fé. Mas o que move tudo para frente é a esperança. Como é necessário, meus amados irmãos e irmãs, fazer crescer em nós essas virtudes. Porque a vida da pessoa será totalmente diferente. E todos nós já recebemos quando fomos batizados. O que precisa fazer aqui, crescer em nós a fé, a esperança e a caridade. Se a gente tiver isso em grau elevado, o demônio nunca pegará a gente. Ele pega porque nós estamos fraquejando nessas virtudes. Por exemplo, no relacionamento familiar, é porque nossa caridade está fraca. A gente acaba cedendo e acaba brigando. Mas se tiver na caridade poderosa, a gente vai ter relacionamento mais sadio. Os desânimos, o negativismo, por que entra na nossa vida? Porque a nossa esperança está fraca. Ninguém está esperando verdadeiramente ainda nas promessas de Deus. E a gente se desespera, por quê? Porque a nossa fé ainda não está no nível que pode clamar diante de Deus, e Deus vai manifestar a sua graça sobre nós. São essas 3 virtudes que temos também que nos revestir contra as forças do mal. Eu queria só ler um texto aqui, de uma pessoa na Bíblia, que viveu em plenitude essas graças, e quando a pessoa vive isso, ela vê a glória de Deus acontecendo na sua vida. Todo desânimo está ligado a isso, a uma falta de esperança. Eu digo, a menor de todas as virtudes é a esperança, mas é aquela que move tudo pela frente. Aqui tem um homem chamado Abraão, que é chamado o pai da fé, e na carta aos Romanos diz assim, sobre este homem, porque foi feita uma promessa a ele, e a esperança ela se fundamenta nas promessas de Deus. Olha que foi que Deus prometeu a ele, que ele seria pai de uma multidão de povos, só que sua esposa era estéril. Uma promessa diante de uma situação estéril, só que ele esperou na promessa. Deus está prometendo, Deus vai dar. Só que se passar os anos, e aí passou o período natural de uma mulher gerar filho. Ele tinha essa opção, ou desistia, ou continuava crendo e esperando no que Deus prometeu. O demônio com certeza deve ter dito a Abraão, Abraão, desiste disso, está vendo, você foi enganado. Deus prometeu, não cumpriu nada, está aí, passou a idade da tua mulher, e você não tem filho, não tem nada. Ele foi tentado pelo demônio também, mas ele estava cheio de fé, esperança e caridade. E diz a palavra assim na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 18. Abraão, esperando contra toda esperança, teve fé e se tornou pai de multidões. Olha o que diz a palavra. Assim será a tua descendência. Abraão não vacilou na fé, embora reconhecendo o seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos,
e o seio de Sara igualmente amortecido. Olha, quando a pessoa espera em Deus, esperança se funda nas promessas de Deus. Ante a promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Está entendendo, meus amados irmãos? Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. O demônio vai continuamente jogar na nossa cara, dizendo que não vai dar certo, desista, teus filhos não têm jeito. Você tem que dizer mentira. A palavra de Deus promete: crê e será salvo tu e tua casa. Está entendendo? Como de São Paulo, nós temos que nos fortalecer pela graça de Deus e ficar como Abraão, firme nas promessas de Deus e não vacilar. O que Deus prometeu, Deus cumprirá. Estamos numa batalha espiritual. Tome cuidado com essas situações que entram na tua mente querendo te roubar a glória de Deus, o que Deus prometeu. Por isso que a igreja hoje está pedindo que aumente em nós essas 3 virtudes. Se você quer ser santo, você quer ser santa, essas 3 virtudes têm que crescer em nós: fé, esperança e caridade. E eu termino agora com um teólogo. Ele definiu essas 3 virtudes de uma maneira muito simples. Eu nunca esqueci isso depois que ele deu essa aula para mim, quando eu estudava teologia. Ele disse assim, ó: quando você vai no jardim, você vê um pai, uma mãe segurando uma criancinha, não é assim? Ele diz assim, ó: o pai é a fé, a mãe é a caridade e a criança é a esperança. E ele diz assim, ó: quando você vê a criança no jardim, você dá a impressão que parece que é o pai e a mãe que estão conduzindo a criança, não é assim? Ele disse, não, é ao contrário. A criança está andando e o pai e a mãe estão simplesmente seguindo a criança. A esperança, meus amados irmãos, é que faz com que tudo se mova para frente. A pessoa que tem esperança, ela sairá de qualquer circunstância que ela se encontrar. Seja de depressão, seja de ansiedade, seja de problema financeiro. Se ela tiver esperança, como essa criancinha, ela vai levar junto com ela a fé e a caridade, e ela vai te tirar dessa situação que o demônio queria te deixar preso. Como Abraão, ficar firme. Deus prometeu, Deus cumprirá. Amém, aleluia.